Ok, então vamos para o nosso outro pilar que a gente vai falar sobre conteúdo. E lembrando que conteúdo, gente, é tudo que você escrever dentro do seu perfil, é conteúdo, tá bom? Não é só feed, não é só story, não é só reels, tudo se faz conteúdo. E tudo tem que transpirar venda. Tudo tem que ser baseado na mesma forma, ok? Vou trazer aqui como você vai construir esses conteúdos e eu espero que você tenha esse perfil alinhado para a gente já construir a sua mentoria, certo? Então, o conteúdo ele precisa transpirar a venda, ok? Um dos requisitos para que você seja levado a sério é um conteúdo sério, que enriqueça ou traga valor para o seu cliente ideal. Falando do fundo do funil. O fundo do funil, gente, diferente do caçador de estratégia, que está lá só procurando diquinha, ele precisa de um conteúdo que o faça sair dele mais rico, mais inteligente, ou mais sábio, ou mais magro, ou mais liberto, ou menos procrastinador, enfim, ele tem que sentir o seu conhecimento nesse conteúdo. Ele não é um conteúdo fácil de fazer, ele tem que ser treinado, porque ele exige muito a sua inteligência, tá? Muito pensar. Então, por isso que a gente fala muito que não é a quantidade de posts, sim a qualidade dele, tá bom? Arquive toda e qualquer publicação de dicas que você tenha no teu perfil. Dicas gratuitas, estratégias, temas de momento, assunto pop. Isso não te trará seriedade nenhuma e atrairá o cliente errado, que busca gratuito. E eles vão catar, gente. Se você tem uma publicação 2 anos atrás lá de diquinha, eles vão procurar e eles vão atrás de ti só por causa daquele conteúdo de diquinha, tá? E esse cliente não tende a comprar nada caro. Então, não procurem atrair esse tipo de cliente. Procurem atrair o seu cliente ideal, tá bom? Diferente do topo de funil que só procura dicas rápidas e gratuitas, o fundo é um público propenso a comprar, ele está pronto para comprar. Portanto, ele precisa enxergar o seu conhecimento e capacidade para fechar a venda. Lembrando que não é um público que curte, compartilha nem salva. É um personagem mais centrado, determinado com o que ele precisa. E está analisando as suas escolhas para saber se você é o mentor perfeito para ele. Ele está só te cuidando, ele está te analisando o que você posta, como você se porta, qual é o seu posicionamento, para saber se você é ideal para ele. Essa pessoa, ela já pesquisou, já revirou o YouTube, ela já sabe qual é o problema que ela tem e ela sabe da solução que ela precisa. Ela já estudou várias e várias e várias alternativas para solucionar o problema dela. Então, ela está acostumada com uma linguagem mais técnica, ela está acostumada com uma linguagem mais profunda. Então, perceba que há uma diferença muito grande de linguagem aqui. Portanto, use CTAs de ofertas, levando para o direct ou para se manterem com você. Tipo, né? Não é que toda CTA tem que ser, me chama no direct para adquirir, para entrar no meu programa de mentoria. Você pode chamar a pessoa para te seguir, para te acompanhar, tá? Lembrando que não adianta colocar CTA curte aqui, porque ele não vai fazer isso. Ele é uma pessoa determinada já a comprar. Então, chama ele para o seu direct para conversar com você. O ideal é sempre assim. Lembrando que mentoria, serviços, a gente não fecha com link, gente, tá? Não é link de compra. Primeiro precisa conversar com você. Então, toda vez você vai mandar ou para o teu WhatsApp ou para o teu direct. Não tem outra alternativa, tá bom? Para daí você dar link de compra. Até porque você não sabe se a pessoa é perfeita para entrar ou não, tu não sabe se ela vai aplicar ou não, não sabe nada sobre ela. Então, não dá para sair vendendo assim. E até porque ninguém compra mentoria sem que ela tenha um contato primeiro com você, para saber se você realmente pode ajudar ela, se você pode resolver o caso especial dela, tá bom? Então, a estrutura do seu conteúdo, tá? Publicações sempre carrossel, tá bom? Mínimo 6 cards, máximo 10 cards, ok? Design não é o mais importante. O simples e bem feito funcionam muito bem. Antes que você me diga, eu não sei fazer post no Canva.
Não tem problema. Um design preto com letra branca funciona muito bem, tá bom? O que importa é o que você vai escrever. Preste atenção nisso. O que você vai escrever. Lembrando que a pessoa que gosta de ler, quanto mais cards você der, a pessoa que gosta de ler, ela é uma pessoa extremamente qualificada. E quanto maior o seu carrossel, por exemplo, eu gosto de usar 8, 9, 10 cards, porque essa pessoa ela começa a se qualificar na medida que ela vai lendo o meu post, a minha publicação, ok? Ela vai se qualificando para o meu lado. Ok, a gente vai usar a seguinte estrutura. AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, certo? Atenção é o título, interesse é quando você começa a gerar o interesse sobre o que ela quer e ativando o desejo para uma ação final, beleza? Então, aqui eu vou te dar um exercício para você desenvolver como criar essas publicações persuasivas, que algumas delas você vai poder impulsionar e atrair pessoas por ali mesmo. Então, por isso que a gente precisa testar e treinar. Lembrando que essas coisas não são boas, não são mágicas, não são receitas de bolo. Quanto mais tu fizer, mais bom você vai ficar. Então, para desenvolver essa forma neuropersuasiva de copy, porque isso tudo é copy, gente, tá? Tudo que você escrever é copy. E tu vai tomar a mesma estrutura, tá? Você vai trazer a... Pode fazer uma planilha dentro do seu computador. Se você não sabe mexer em planilha, faz num caderno, faz 2 colunas, né? Uma coluna você vai escrever os problemas que o seu cliente ideal passa, tá? E no outro lado, você vai desenvolver mini promessas para resolver aqueles problemas, tá? Mini promessas que você pode trazer naquele problema, de acordo com o seu método, de acordo com a sua mentoria, lembrando sempre disso. Coloquei aqui algumas sugestões, tá? E isso vai desencadear uma coisa chamada visualização futura e ativar o desejo de compra. Ou seja, ele vai conseguir se enxergar no futuro, porque você trouxe uma promessa que acaba exatamente com o problema que ele está passando, tá bom? Então, problema, exemplo, né, que eu trouxe. Exausto de atendimento. Qual seria a minha promessa para acabar com esse problema? Trabalhe menos e lucre mais, com uma mentoria extraordinária. Entende que eu estou desenvolvendo uma promessa, de acordo com o meu método, para resolver esse problema aqui da pessoa, certo? Eu fiz uma coisa errada. Tenho poucos seguidores e poucas vendas. Uma venda por semana de 997 através de um método simples e inteligente. Eu estou dando uma promessa para um problema, ok? Agora, vamos adicionar mais uma variável, que é o seu método. A gente já tem o ponto A dele, o ponto A e o ponto B, né? O problema e a promessa. No meio, o que a gente vai trazer? O método. Então, para tudo, agora você vai utilizar isso. Problema, mini promessa e método, certo? Então, a técnica MPM. Mini promessa, problema, método, ok? Então, esses são os 3 pontos principais no desenvolvimento da copy dos seus posts. E não somente isso, com toda a comunicação que você vir a fazer agora, você vai usar essa técnica de pressão para marcar a pressão da sua presença. Comece a memorizar a técnica MPM, pois sempre que você for criar um conteúdo, responder no direct, uma pessoa interessada na mentoria ou gravar um vídeo, os conceitos estarão na ponta da sua língua. Um posicionamento de filtro é isso, você assume a mentoria na sua comunicação com naturalidade. Quando você faz a repetição disso, chega um momento que a mentoria é você e você é a mentoria. De tanto que você repete as mesmas coisas, porque você já vai estar com aquilo na ponta da sua língua,
tá? É o seguinte, vamos usar a técnica MPM em um dos posts que a gente fez, né, que eu fiz, e eu até vou te compartilhar esse link, essa template, né, para você utilizar na forma ideal, tá? Certo? Então, no caso aqui, eu usei o problema de eu não sei como construir uma mentoria, certo? Esse é o problema principal que que o meu cliente ideal tem, beleza? O que que eu trouxe aqui de promessa? As duas etapas mais importantes para ter uma mentoria extraordinária, certo? Eu já estou trazendo aqui o começo que ela precisa para desenvolver a mentoria dela. Na sequência, eu tenho um método, né? O meu método. Já coloco aqui algumas coisas que influenciam a pessoa. Por exemplo, se você chegou aqui, já está alguns quilômetros à frente de quem ainda busca lotar a agenda, limitando o faturamento mensal. Já entendeu que tanto conhecimento pode ser embalado de forma escalável, melhorando a sua qualidade de vida e faturando mais. Ou seja, eu estou impondo o meu posicionamento para a pessoa que queira formar a sua mentoria, certo? Na sequência, eu trago as etapas para te formar algo extraordinário, transformador, que não só gere depoimentos, mas também indicações e renovações. Considero duas etapas primordiais. No caso aqui, eu coloco sobre a transformação, tá? Que envolve a promessa, aonde a pessoa vai chegar e o tempo de acesso, certo? Aqui eu coloquei um ainda. Vou colocar dois, certo? Tempo de acesso na mentoria. Por último, o que que eu faço na minha CTA? Eu chamo, nesse caso, eu chamo para me acompanhar, ó. Fique atento, você não só pode ter uma mentoria que vale o triplo que você cobre, mas também atingir 10K ou mais por mês em vendas. Fique atento neste perfil que você vai se tornar extraordinário. Entende? Nesse caso, eu fiz uma CTA para me chamar, para me acompanhar. Mas geralmente é uma ou outra que eu faço isso. A maioria eu falo um programa, mentores extraordinários, me chama no direct com a palavra-chave X, tá? Eu vou compartilhar esse aqui e mais um que eu tenho para chamar no direct como link de template para vocês conseguirem analisar, tá bom? Então, até a próxima aula. E agora eu quero ver a ação, gente, tá? Estruturação de perfil, posicionamento e começar pelo menos com 9 publicações de acordo com o seu método. Arquivem tudo que vocês têm de excesso dentro do seu perfil e usem apenas uma linguagem, tá bom?